boa noite. Obrigada por terem vindo. A ideia é que a gente faça uma conversa sobre o segundo sexo, esse livro clássico, não só do feminismo, mas das questões da mulher no mundo hoje. E acabou de sair a edição comemorativa de 70 anos, porque o livro foi escrito em 1949. Então a ideia é que a gente faça um bate-papo. Eu vou falar um pouquinho, depois a Marta Barcelos vai falar um pouquinho, depois a Thaís Victor vai falar um pouquinho. Elas são do Mulherio das Letras, nós vamos falar sobre isso. E depois a gente abre uma conversa, quem tiver interesse, fazer pergunta sobre o livro, sobre a influência do livro. Então, em primeiro lugar, quero agradecer muito a Nova Fronteira por ter me convidado. E foi uma alegria para mim, porque no ano passado, a Nova Fronteira já tinha me convidado para escrever a apresentação de um livro de memórias da Simone de Beauvoir, que chama A Força da Liberdade. A Força da Idade. Olha, eu já tô traduzindo o que significa para mim a Força da Idade. E A Força da Idade é um livro que fala da juventude da Simone de Beauvoir, quando ela conhece Sartre, quando ela escolhe o tipo de relacionamento que ela quer com Sartre. Depois fala da guerra. E fala também ela começando a pensar em escrever o segundo sexo. Eu já fiquei muito feliz da Nova Fronteira me convidar para fazer a apresentação da Força da Idade. E quando a Nova Fronteira me convidou, porque esse livro, além de lindo, vocês já viram, né? Tem 2 volumes, tem um folhetinho. E nesse folhetinho ela me convidou também para escrever um texto. Eu falei, para mim foi a maior realização, uma das maiores, não vou falar que é a maior, mas uma das maiores realizações da minha vida, escrever para o segundo sexo. Vocês vão entender por quê. E mais ainda, quando escolheram essa foto aqui, que eu não sei se vocês conhecem, que é a Simone de Beauvoir, quando ela tinha 40 anos, se sentindo uma velha. Ela estava com o amante dela, o Nelson Algren, nos Estados Unidos, olhando para o espelho. Ela se sentiu uma velha e ela estava começando a pensar. Ela já tinha escrito o segundo sexo, mas ela já estava começando a se preocupar com a velhice dela. Imagina, aos 40, né? A velhice é outro clássico da Simone de Beauvoir, que é muito na linha do... Daqui a pouco vocês vão fazer também uma nova edição. Eu quero estar na velhice. Então, por que a Simone de Beauvoir foi tão importante na minha vida? Eu li esse livro quando eu tinha 16 anos de idade. E eu posso dizer que esse livro mudou toda a minha vida, porque se eu não tivesse lido esse livro, provavelmente hoje eu teria casado, tido filhos, morar em Santos, como eu morava na época que eu li. E tinha seguido uma trajetória, vamos dizer assim, mais comum para as mulheres da minha geração. E esse livro, principalmente o último capítulo, não sei se alguém já leu? Já leu? O último capítulo chama O Caminho da Libertação. Foi fundamental para as escolhas que eu fiz na vida. Por quê? O livro é magnificamente bem escrito. Eu já li esse livro dezenas de vezes, tive que ler novamente agora para escrever a apresentação. E ele é um livro com muita pesquisa. O que mais me impressiona é como ela conseguiu dar conta de aspectos históricos, filosóficos, biológicos, para falar do que era a mulher em 1949 no mundo, não só na França. E, além de escrever muito bem,
naquela época, a Simone de Beauvoir não era feminista, ou não se dizia feminista. Ela era, mas não se dizia feminista. Ela só foi dizer que era uma militante feminista em 1970. Então, naquela época, ela dizia: eu não sofri o que as mulheres sofrem, eu não sofri as mesmas discriminações, eu não sofri os mesmos preconceitos, eu nunca me senti uma mulher. Diferente do meu grupo, que era o grupo dos filósofos da época, do Sartre e dos amigos dela da época. E ela falou: mas eu comecei a perceber que existia uma infelicidade propriamente feminina, não minha, mas das mulheres ao meu redor. E eu me senti obrigada a escrever esse livro. Ela não era uma feminista. Então o livro é uma descrição muito densa e importante até hoje de tudo que as mulheres sofrem por serem mulheres. Tanto é que a frase clássica que abre o segundo livro é: não se nasce mulher. Ou melhor, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E ela vai tentar explicar o que a cultura, a história, a biologia, a psicologia fazem para as mulheres se tornarem as mulheres que nós somos até hoje. Até hoje eu acho que nós somos essas mulheres que ela retrata. E por que esse capítulo, o caminho da libertação, é tão importante? É nesse capítulo que ela fala da importância do trabalho para as mulheres não se sentirem inferiores aos homens, da independência econômica. E ela fala: você não precisa ser uma mulher super bem sucedida. E ela dá o exemplo de uma mera faxineira que se sentia muito feliz porque era independente economicamente e não dependia de nenhum homem para ser quem ela era. Ela se sentia tão rica quanto o Rockefeller. Ela disse, Simone de Beauvoir, que ela não dependia de ninguém. Todas essas discussões que a Simone faz, ela fala de inúmeros temas. Eu acho que a Marta e a Thaís vão falar mais. Eu quero frisar uma das coisas que eu acho mais importantes desse livro. Eu sempre achei e sempre focalizei uma frase desse livro que eu reproduzi em muitos livros meus, que ela dizia assim: a questão da mulher não é a felicidade, porque ninguém sabe muito bem o que significa felicidade. Felicidade é uma questão muito individual. A questão da mulher é a liberdade, porque isso toda mulher sabe o que é. E a falta dela nós sabemos mais ainda do que é. O que é. E eu sempre achei que liberdade era a palavra de ordem da Simone de Beauvoir. Por isso que eu falei força da liberdade, não força da idade. Só que na força da idade, a Simone de Beauvoir fala uma coisa linda, que me revelou outra Simone de Beauvoir. Que ela tinha uma obstinação esquizofrênica pela felicidade. Que ela nunca conheceu outra pessoa no mundo que fosse tão obstinada para encontrar a felicidade. E o que eu descobri com Simone de Beauvoir, e eu tenho reproduzido isso, inclusive na minha apresentação, é que liberdade é a melhor rima para felicidade. Para ela, e para mim também hoje, não é possível você ser feliz se você não é livre. Só que ela diz uma coisa importante. Muitas vezes, eu vou ler aqui um trechinho, porque é o que eu cito: as mulheres preferem uma escravidão cega do que trabalhar para a sua libertação. Então, só para vocês terem ideia do que ela fala, que eu acho importante, não há para a mulher outra saída senão a de trabalhar pela sua libertação. Para tanto, cumpre-lhe recusar os limites de sua situação e procurar abrir para si os caminhos do futuro. A resignação
não passa de uma renúncia e de uma fuga. E ela dizia em 1949: hoje em dia lhe é possível tomar o destino nas mãos em vez de entregá-lo ao homem. Porém, é muito difícil às mulheres assumirem sua condição de indivíduo autônomo e seu destino feminino, porque é mais confortável suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se libertar. Só para essa introduçãozinha, eu queria dizer que, para vocês terem ideia do impacto disso na minha vida, hoje, acabei de doar todos os meus livros para bibliotecas, para meus ex-alunos. Quantos livros foram, Marcelo? 700. Doei 700 livros para o Marcelo, doei todos os meus livros para bibliotecas, para alunos da UFRJ. E eu só fiquei com todos os livros da Simone de Beauvoir e os livros sobre envelhecimento, que é a minha pesquisa atual. O resto tudo eu doei. O Marcelo de vez em quando tem que me emprestar, porque eu não tenho mais livros. Todos os meus livros, no mês que vem eu vou lançar um, só tem uma única autora, Simone de Beauvoir. O meu livro que eu vou lançar o mês que vem só tem uma única autora, Simone de Beauvoir. Eu fiz meu concurso para professora titular em 2015 e a banca me cobrou, porque só tinha uma única autora no meu memorial, Simone de Beauvoir. E aí as pessoas me perguntam, mas poxa, ela escreveu em 1949, por que é tão importante falar de Simone de Beauvoir hoje? Eu vou dar um único exemplo da minha pesquisa. Eu faço uma pergunta para homens e mulheres dos 18 aos 98 anos. E eu pergunto para as mulheres, o que vocês mais invejam os homens? As meninas de 18 anos falam, liberdade. Liberdade sexual, liberdade com o corpo, liberdade no mercado de trabalho, liberdade de movimento, liberdade. Depois elas falam fazer xixi em pé, que também é uma forma de liberdade. E eu pergunto para os homens o que vocês mais invejam nas mulheres. E eles respondem simplesmente, nada. Isso, hoje, no Brasil, o que as mulheres mais invejam é liberdade. Então, quando minhas alunas me perguntam qual o livro mais importante para ler, para entender a questão feminina, Simone de Beauvoir. Dos rapazes também, médicos, me perguntam qual o livro mais importante, Simone de Beauvoir. As mulheres que estão sofrendo por não terem liberdade, Simone de Beauvoir. Então eu quero terminar essa minha apresentação, passar para a Marta e para a Thaís, lendo a última frase que eu escrevi para esse livro maravilhoso. Simone de Beauvoir demonstra que a luta pela libertação é uma exigência não só das mulheres, mas também dos homens, já que senhores e escravos são aprisionados pela mesma lógica da dominação. Enquanto homens e mulheres não se reconhecerem como iguais, não poderão viver plenamente a sua liberdade. A maior lição que o segundo sexo deixa para as novas gerações é a de que querer ser livre é também querer que os outros sejam livres. Afinal, homens e mulheres não nascem livres, tornam-se livres. Essa eu acho que é a maior lição de Simone de Beauvoir, e por isso nós temos que ler e reler Simone de Beauvoir, hoje e sempre. Então eu quero passar para Marta Barcelos, que vai falar do mulherismo um pouquinho, e vai falar também da influência de Simone de Beauvoir no feminismo. Boa noite. É uma alegria estar aqui podendo falar desse livro que eu ao contrário, eu não sou uma especialista em Simone de Beauvoir. O que eu vou dar é mais um depoimento pessoal mesmo, da minha vivência, da minha releitura
aos 70 anos, né, da obra do Segundo Sexo. Primeiro, só para falar um pouquinho do Mulherio das Letras. É um coletivo feminista que a gente foi descobrindo que era assim feminista, um coletivo de escritoras que foi formado espontaneamente, de forma horizontal, a partir de 2015, nacionalmente. E ele naturalmente se tornou e se identificou como um coletivo feminista na medida em que nós, escritoras, percebíamos uma dificuldade de se impor, de serem levadas a sério, editadas, num ambiente que era assim muito masculino. A escritora Maria Valéria Rezende foi um pouco a inspiradora do coletivo. Ela não gosta de dizer que é uma liderança. Ele tem um pouco essa cara dos coletivos feministas, das meninas novas, enfim. E a gente tem dialogado muito com esses coletivos, dialogado com essa nova geração, né? E a ideia de ler, reler O Segundo Sexo foi quando a gente soube no Mulherio do Rio, dos 70 anos, ficamos até muito espantadas, assim, gente, 70 anos, né? E a releitura foi muito interessante, a gente vem fazendo leituras conjuntas e tem sido muito interessante como aprendizado mesmo, assim, porque como a gente realmente se depara com uma pesquisa monumental e de coisas que essa última onda do feminismo ainda se depara, ainda pergunta, e tem muita resposta no livro, né? Para as questões de por que a desigualdade, né? A desigualdade ainda existe, como é que ela começou, né? Por que a gente vivencia essas situações, nós, mulheres, escritoras, na hora de tentar nos colocarmos como uma voz feminina, né? Uma voz de mulher. A gente até tenta, há um debate entre as mulheres escritoras em torno de não usar a palavra literatura feminina. Isso é curioso, né? Assim, porque ficou com uma pecha de que seria uma literatura delicada, sensível. Então a gente, isso há uma divisão. Algumas escritoras acreditam que sim, que a gente tem que se reapropriar da ideia de literatura feminina. E o que ficou claro para a gente? Que na literatura, ao usar esse termo, ser rotulado de literatura feminina, a gente é como se fosse uma segunda literatura, que nem a gente seria um segundo sexo. Quer dizer, o padrão seria o masculino, então ninguém fala literatura masculina, e a literatura escrita por mulheres seria o outro, né? Como a Simone fala. Então, a gente vem se deparando com essas questões de como se impor como voz na literatura, que não é necessariamente a delicada, sensível, mas a gente se depara muito com dificuldades da linguagem mesmo, né? A linguagem, ela já nos obriga a uma identificação como mulher que gera algum tipo de preconceito. Tem homem que diz: eu não tenho interesse em ler uma ficção escrita por mulher, por exemplo. A gente tem algumas discussões sobre isso, por exemplo, os temas considerados universais na literatura, eles são sempre masculinos, né? A guerra, a caça, a baleia, Moby Dick. E se você está tratando como tema gravidez, aborto, aí não é um tema universal. A gente vem se deparando com essas discussões sobre por que a gente teria que validar, né, os valores masculinos como esses sim, os que valem, né? Os que estão se submeter a eles, né? E a gente vem descobrindo, inclusive, que a gente tem que tomar cuidado sempre. Uma das coisas que a Simone mostra um pouco são as armadilhas
de você às vezes ver vantagens, né, no ser mulher. Assim, né? Nessa releitura eu fiquei muito impressionada como a gente repete, a gente até hoje, 70 anos depois, a gente reproduz essa naturalização, né, das diferenças entre os sexos, né? A gente reproduz coisas como as meninas são mais precoces, aí ela tem uma explicação para isso. Tem várias coisas que a gente vai reproduzindo, né? E no caso, a gente... uma coisa que também a gente percebeu, teve no ano que eu ganhei o prêmio Sesc de literatura, que eu era mais jornalista e agora tenho me dedicado mais à literatura, houve uma premiação de mulheres, muitas mulheres foram premiadas. E quando eu digo das armadilhas, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar repetindo, né, sobre as vantagens do ser mulher, é um pouco isso que naquela época, naquele ano, teve vários prêmios. Foi a primeira vez que o prêmio Sesc foram 2 mulheres premiadas em conto e ficção e romance. E também houve outros prêmios que as mulheres... E aí, imediatamente, falou-se, viu, as mulheres estão dominando o mundo, estão dominando a literatura. Então, a gente tem tido... é sempre bom a gente estar muito cuidado com algumas dessas armadilhas que são colocadas para a gente. Porque na estrutura de validação, né, do mercado, do sistema literário, os homens é que tomam mais as decisões, quer dizer, nas hierarquias ainda estão os homens mais sim dominando. Os jurados dos concursos, se você olhar, são compostos mais por homens que por mulheres. Então, essas lutas cotidianas, elas não podem se esmorecer quando alguém pega e diz, viu, as mulheres estão dominando o mundo. Por que eu falei, eu fiz esse parênteses, né? Porque eu ia falar de uma coisa que a gente está descobrindo também, como para a gente ficar mais confiante nesse escrever com a voz de mulher, com o corpo de mulher que nós temos, é que talvez, e isso tem se mostrado na obra de algumas escritoras mulheres, a mulher, justamente por ser minoritária, no sentido de ter menos acesso ao poder, ou por ser o segundo sexo, ela tem mais necessidade, quando ela vai escrever, de distorcer a linguagem, de buscar um outro tipo de sintaxe. Quer dizer, isso pode estar, sim, gerando uma nova literatura. Assim, o homem que não lê mulher, o leitor que não lê mulher, ele vai acabar ficando muito por fora. Esse leitor que só lê homem branco hétero e acha que esse é o padrão, ele vai, talvez, vai ter um momento em que ele não vai entender alguma coisa muito nova que está acontecendo. Então, essa é uma das discussões. Eu queria só, antes de passar para a Thaís, falar um pouco, eu acho que é importante, a Simone, ela tem uma honestidade, né, do que a gente hoje fala do lugar de fala, né? Então, acho que eu gostaria de falar um pouco da... Que busca que eu tive nessa releitura do segundo sexo. Eu pensei muito em responder uma questão que me vinha sendo colocada pela minha filha, de 19 anos. Porque as meninas mais novas, elas não entendem. E, no caso, a minha filha me cobrou mesmo. Como assim vocês, a geração de vocês, naturalizou tanta coisa, né? Como assim vocês não eram feministas como nós somos? Eu sei que existe toda uma série de estudos, né, sobre as ondas do feminismo, mas do ponto de vista pessoal, me veio a reflexão sobre, que ficou muito claro lendo, né, o que se poderia fazer, o que se pôde pensar 70 anos atrás como um primeiro passo para se pensar a condição da mulher, que talvez
a minha geração, e especialmente a da minha mãe, a minha mãe ela se separou 49 anos atrás e virou uma desquitada. E ela era uma dona de casa que foi fazer faculdade, foi ter uma profissão, criando os 3 filhos, com toda dificuldade. E ela ensinou para as 2 filhas que ela tinha, assim, vocês não podem depender nunca de homem. Então, eu não sei nem se ela leu, provavelmente ela vai dizer que não leu o Segundo Sexo. Ela, de dona de casa, ela foi direto para uma vida de muito trabalho, muita relação, mas ela se dizia uma mulher emancipada, o que tem a ver, sim, com a influência que o Segundo Sexo teve já para essa geração da minha mãe. E eu acredito que a resposta que eu posso dar para minha filha hoje sobre por que vocês não foram mais feministas ou naturalizaram machismo, misoginia, que hoje é muito apontado por essas meninas novas, assim, com muita veemência, né? A reflexão que eu posso fazer é de que teve uma geração que precisou e foi pela Simone responsabilizada. Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui antes. Responsabilizar a mulher, sim, por buscar essa liberdade, por ter um projeto, por não se resignar nessa posição. Então eu acho que não teve muito tempo, e mais que isso, eu acho que o que hoje a gente pode, o que hoje a nova geração pode fazer de apontar, denunciar a violência contra a mulher, denunciar a diferença salarial, denunciar todas as formas, né, de discriminação que existem, elas hoje podem fazer isso porque houve uma geração lá atrás que simplesmente precisava ocupar os espaços e sem reclamar. Porque se reclamasse, havia sempre cheio de armadilhas a condição da mulher. Havia muita questão de você não podia cair no papel da fragilidade. Isso a Simone fala muito, né? De que você não deve cair nesse papel do frágil, né? Então é como eu tentei já explicar para minha filha essa questão, que ainda é um debate muito importante hoje, essa questão da vitimização, né? Das mulheres, das minorias, quer dizer, podemos ou não podemos. Tem gente que diz, não pode ficar de mimimi, mas a verdade é que, voltando para o que foi a minha geração, quer dizer, eu comecei a trabalhar com 17 anos, sempre tive na cabeça isso de que eu precisava ser uma pessoa independente financeiramente, sempre tentei e pensei na liberdade, na mulher como uma pessoa com liberdade sexual, e que a independência financeira era o mais importante, mas a verdade é que eu, sim, me submeti a várias situações em que eu me encaixei nesse papel que está descrito aí, porque o machismo, a misoginia ainda está aí, é estrutural. Eu acho importante, inclusive, que as feministas mais velhas, as feministas não, quem leu e quem estudou Simone não é o caso, mas essas mulheres que se diziam emancipadas, que não conheceram essa restrição, né, para ocuparem seus lugares no mundo sim masculino, foram chamadas de trator, enfim, do que fosse, mas elas foram lá, conquistaram seu espaço, passaram a ser uma voz obrigatória de ser ouvida, né, por mais que possam ser sim ridicularizadas ou abafadas ou que haja tentativas de apagamento, enfim, elas conquistaram esse espaço. Mas eu acho que é importante essas mulheres que abriram esse caminho hoje estarem atentas a essa nova voz das meninas. Assim como é importante essas meninas lerem o Segundo Sexo para verem essa pesquisa, porque tem muita resposta ali, né? Então eu acho que esse diálogo entre as gerações é importante. O que eu acho que foi importante na minha geração, eu acho que tem um caso que todo mundo lembra, quando
teve um episódio, tudo tem muito a ver com a internet hoje em dia, né? Essa questão dessa nova onda do feminismo. Teve uma campanha Chega de Fio-Fio, que depois descambou para o meu primeiro assédio, e eu vi ali naquele momento muitas mulheres da minha idade, de todas as idades na verdade, caindo a ficha de situações que foram vividas, de sofrimentos que elas estavam redescobrindo, e foi um momento, acho que muito importante esse de encontro das gerações, de mulheres que até então diziam que não eram feministas, porque isso era um assunto meio já dado, porque elas, mulheres bem-sucedidas em geral, e que, sim, dependendo da situação do país, sim, claro que eu sou a favor, né, da luta pela igualdade, mas comigo eu nunca tive problema, que é como a Simone fala em 1949, depois ela vai se virando uma ativista feminista e vai revendo isso. Então, essas mulheres que conseguiram, sim, a duras penas, conquistar seus espaços, elas tiveram que reconhecer e tiveram esse momento, né, de dizer, não, peraí, eu tive uma história assim, eu não vou ficar relevando agora as questões que essas meninas agora dizem que são importantes, né? A principal bandeira é a questão da violência contra a mulher, né? Isso é muito grave, é muito urgente. No Brasil a gente tem um segundo grande absurdo, que é não haver a legalização do aborto, que não, é inacreditável isso, né? Essa questão do corpo da mulher, a gente está tão atrasado. Enfim, não sei se eu me estendi demais, mas enfim, joguei um monte de assuntos aqui para a gente continuar. Obrigada. Eu queria pedir para quem chegou depois assinar uma listinha que vai ser sorteado um livro lindo, com uma sacolinha especial. Então tá aí, tem uma listinha rolando que a gente vai sortear no final, tá? Eu acho que tem algumas pessoas que... agora a Thaís também, Thaís Victa, também do coletivo Mulherio das Letras, também vai falar uns 10 minutinhos para depois a gente começar a conversa, tá? Boa noite. Eu fiz um pequeno ensaio, né? Um pouquinho contextualizado, já fazendo uma pequena fusão sobre a proposta do mulherio, né? Sobre a questão das mulheres que escrevem, da presença dessas meninas hoje na literatura. E algumas ideias que estão presentes no livro da Simone de Beauvoir. Tá, minha voz tá boa, tá tranquila? Não, mas tá tranquilo. Eu preciso falar mais alto. Eu acho que deixar mais perto. Aí, no caso, a questão assim seria: escreva como uma garota ou defina-se como uma escritora. A gente tem uma parte que quando a gente estava conversando com a Marta sobre essa questão da Simone de Beauvoir, sobre o devir, né, de ser mulher, via ser mulher, e o ser escritora, o processo também é um processo que pede por uma definição sobre a questão das mulheres. Então, seria assim, a literatura como uma emancipação feminina ainda é um caminho em construção. Quando reflete que a simples justa posição do direito ao trabalho não significa uma perfeita libertação. Simone de Beauvoir relembra que a independência econômica ainda é situada, ou seja, ela depende muito do terreno onde a mulher se encontra, da onde ela atua, da onde ela parte. E muitas, é uma coisa que eu acho interessante quando ela começa, que é uma parte que a Simone fala que é um pouco interessante, quando ela começa a ocupar um determinado espaço, ela interrompe esse processo, ela não chegava naquela época, né, pelo contexto dela, a ir mais adiante. Né. Então, assim, eu já não acho que é muito diferente com as mulheres escritoras, né, que ficam também muito restritas à necessidade de expressão.
e principalmente uma necessidade de expressão de se mostrar sempre mais agradáveis, como a Marta está falando, é uma literatura mais delicada, mais feminina, que mulheres escrevem, que tem que ser marcada pelo delicado, né, por aquelas questões mais femininas. Mas tem uma parte que eu acho muito interessante, por exemplo, no segundo sexo, principalmente na parte da mulher independente, que a Simone meio que norteia essa questão da expressão, da necessidade de se exprimirem, justamente porque, como elas não tinham muitas vozes, muitas forças de atividades, as mulheres utilizavam a escrita, né, a necessidade de escrever diários, uma coisa assim, uma força de expressão. E dizem, né, por causa dessas atividades, que isso meio que norteou esse papel de que a literatura feminina seria muito delicado, muita introspecção, muita intimidade, né? Então, ela também meio que toca como uma crítica nesse ponto, de que deveria ser vista como uma coisa de agradável, ela nunca deveria ser uma coisa de desagradável. E, por isso mesmo, poucas que tentaram entrar no terreno das mulheres como escritoras, principalmente mulheres, por exemplo, do século XIX, ainda tinham essa expressão de ter uma literatura muito no romantismo, muito assim, meio melosa, sempre tem aquelas personagens mais delicadas. E algumas já, quando saíam desse processo, com uma coisa mais de ataque, de provocação, como ela, por exemplo, ela menciona muito a escritora Colette também, quando ela fez uma coisa que ela gostou muito da literatura dela, justamente por ela ter marcado essa expressão dela própria, né? Ela não ficou, deu uma identidade muito própria na literatura dela. Então, assim, é uma parte que eu achei interessante também, que ser vista como escritora, ela atinge, primeiramente, a necessidade de transcendência, de transcender, de definir-se, mas também, mais que declarar-se como uma mulher, afirmar-se como escritora é criar uma nova situação. Realmente, ela tem a questão de ser mulher, né? A questão do trabalho, de você ter um ofício, de você querer entrar no campo das artes, né? No campo das letras, no campo de criação. Então, é um campo também que exigiria muita coragem, como ela diz, a coragem de afirmar-se em face do mercado, meios acadêmicos, defender ideias, narrativas, e a sua própria criação constitui uma emancipação. As novas configurações dos papéis que a gente vê hoje, da discussão das desigualdades, permeiam esse processo criativo. A gente vê muitas meninas hoje fazendo umas literaturas mais ousadas, mais de pauta mesmo, de força, de poder. Mas, assim, eu vejo que isso é um retrato das demandas que a gente está colocando hoje em pauta, como as campanhas da internet, a voz que a gente está tendo como autora dessa nova geração, como menina. Então, assim, a questão que a Simone provoca também é até que ponto a gente está indo adiante, está colocando, como a gente está falando, o medo de colocar face a face mesmo, de a face diante do mundo. Que os homens conseguiam chegar ali, mas as mulheres não conseguiam ainda ficar adiante, colocar a face nesse mesmo processo. Então, assim, é uma questão também que eu acho muito interessante, que é as críticas, né, que a gente está passando hoje, por exemplo, as críticas externas, que a gente faz a gente refletir também sobre a condição de vida que existe como uma forma de gangorra também para as mulheres, como a rotina, a família, dupla jornada e trabalho em algumas situações de dependências, né? A situação hoje, que algumas meninas, algumas pessoas querem, mas está muito fácil hoje, né, para as pessoas publicarem livros, escrever.
Mas, assim, tem uma tendência que eu vejo muito hoje, principalmente eu, quando escrevendo alguns livros, eu vejo muita questão do mercado também, para algumas, ainda é um pouco hostil para algumas mulheres. E, então, nessa questão da Simone de Beauvoir, eu acho que a reflexão também é muito boa, que é preciso repensar o estar no mundo moderno hoje como mulher, o que ela consegue produzir criativamente, enquanto escritora e enquanto consegue estabilizar-se numa determinada carreira. Eu gosto muito também da parte que ela diz que o campo da filosofia, das artes, da literatura se constituiriam mesmo um meio de emancipação, mas assim, ainda marcada mesmo, principalmente não na época que ela escreveu o Segundo Sexo, mas a gente vê quanto mais a sociedade avança em termos de tecnologia, de espaços cada vez mais ocupados e disputados, né, que a gente vê muito hoje. Isso também meio que desestabiliza o processo de emancipação, seja por meio de qualquer outra arte, não só da literatura. Então, assim, eu acho interessante que, como a Marcia estava falando, quando a gente começou a integrar o Mulherio, ela trouxe uma proposta bacana no grupo que era sobre, quanto a alguns prêmios literários, algumas editoras não estavam trabalhando muito bem essa questão da presença feminina, né? Principalmente em comissões julgadoras, em bancas. E não estavam nomeando as escritoras para esses prêmios, para esses concursos, né? Então a gente tentou até fazer um levantamento, uma pesquisa sobre essa questão. Então isso meio que bate com essas ideias da Simone, quando ela diz da dificuldade de emancipação literária, apesar de ser um campo que os homens dizem que seria muito mais propício para as mulheres, fazer essa questão da literatura feminina, mais delicada, né? Então, acho que ela só consegue mesmo atingir essa devida emancipação quando ela cria uma literatura necessariamente da característica delas próprias, não com o sentido de provocar, de vaidade, porque tem uma parte que a Simone diz também sobre as artistas que eu achei muito interessante, que muitas mulheres atrizes, cantoras da época, quando entravam no mercado cultural, elas tinham mais vaidade com esse fato de elas serem artistas do que com a própria produção, com a própria obra delas, sabe? Com o reconhecimento. Então, assim, era meio que um reflexo, uma espécie de submissão também, para que ela conseguisse ficar ali no mercado, sendo em vista, né? E isso não acontece muito, eu acredito, com algumas escritoras, porque hoje a gente fica muito preocupada também com o processo, né? com a importância das obras. Então, assim, eu acho que quando ela quer entrar em determinado círculo literário, em algum concurso, então, assim, a gente meio que tem essa briga, né, de defender a ideia, de defender a obra. Então, assim, eu vejo que ainda tem muito essa dificuldade mesmo das mulheres, né? Não é fácil você simplesmente falar, você é escritora, vou escrever um livro, né? Mas quando é no momento que ela se afirma, que ela diz, sou uma escritora. Então, assim, você escreve o quê? Romance, sabe? Eu tenho algumas coisas marcadas nesse perfil de literatura, como escritores de ficção científica, escritores de romances de ação, que tinham um pouco mais de aventura. Tinham essa provocação, né, de a sociedade aceitar ou de não aceitar porque era escrito por uma mulher, meio que provocava uma crise, né, no mercado. Então, assim, eu gosto muito dessa parte também, que mesmo sendo um livro com uma crítica muito necessária à questão existencial, ao feminismo também, a gente precisa entender o que é o feminismo, né, no movimento. Então, eu entendo que a primeira vez que eu tive esse contato com a obra da Simone foi por causa da questão da alteridade, né, das formas de ser mulher, do feminismo, as configurações do outro, como a Marta chegou a tocar também,
que inclusive eu tenho um trecho da Djamila que eu gosto muito, que trata justamente sobre essa questão da configuração do outro, né? De situar-se. Então, eu entendo também que eu também, porque eu tenho uma história um histórico assim, meio pessoal, de ter trabalhado muita questão de meninas, de mulheres com deficiência, uma coisa assim de corpo. E às vezes eu faço umas rodas de conversa, onde trabalho com elas, e tem muito essa questão também de que elas não estão muito envolvidas, não estão muito presentes nos movimentos, nas pautas, nas discussões sobre o feminismo, sobre ser mulher. Então, traz um pouco muito essa marca também da questão biológica, que a Beauvoir fala sobre a questão do corpo, de se definir como mulher. Então, isso foi muito importante para essas meninas com deficiência, quando elas começaram a falar, sabe? E eu já venho mais puxando para o meu histórico também com a questão literária, de autores, né? Então, assim, eu achei muito bacana essa importância da obra de todo esse tempo, mesmo 70 anos. Eu vejo nessa questão da minha geração algumas marcas que ainda são úteis, né? Que são muito presentes para a discussão, principalmente da questão existencial, que é o que eu utilizo muito também, né? Nessas rodas que eu tenho com o projeto de meninas com deficiência. Não, mas elas tinham dificuldade de falar, de esconder a deficiência, de esconder as marcas do corpo. Então, quando aquela coisa de mostrar mesmo, de se definir, tem uma força muito grande no trabalho com elas. E na questão literária, eu já vejo ainda hoje muito restrito. Eu digo assim, da força, como a Marta estava explicando, que a Cristina, a filha dela, a minha percepção, a minha recepção com a Simone de Beauvoir foi muito nessa questão existencial mesmo, né? E também artístico, da questão literária, quando ela começou a falar sobre essas dificuldades da mulher escritora se situar no mundo moderno hoje. E não vejo muita diferença da época que a obra foi produzida para hoje. A gente ainda, apesar de todas essas transformações, há essas restrições que a gente precisa reconhecer, né? Que estão em várias camadas de liberdade, como a gente fala, foi uma busca que a gente conquistou muito. A gente ainda corre o risco de não perceber algumas armadilhas que a gente ainda tem, que podem impedir a gente de realmente conseguir essa ruptura, né? Para a gente situar-se como mulher, seja mulher escritora, mulheres negras, mulheres com deficiência. Então, assim, no sentido mesmo que é a questão de ser mulher. Obrigada, Thaís. Eu acho que a ideia agora é a gente fazer um pouco um bate-papo, quem quiser falar alguma coisa, em cima do que a Marta, eu e a Thaís falamos, e fazer depois dar um sorteio, não é isso, Sofia? Tem a Sofia aqui da Nova Fronteira. Então, eu não sei, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem gente que chegou mais tarde, podem fazer as perguntas que quiserem, vamos aproveitar a oportunidade. Tá bom? Tá ouvindo bem. O que eu queria até que você comentasse mais, porque no livreto você chega a falar dessa questão da liberdade muito forte, que você também falou aqui, que a liberdade seria uma luta não só das mulheres, mas também de homens, porque, por exemplo, escravos, patrões também não estão nessa condição de hierarquia e alguns acabam sendo subalternos, não tem uma certa voz. E a Beauvoir, logo que ela começa o segundo sexo, e também vindo dessa corrente do existencialismo, de negar uma essência e partindo desse conceito, você define o sujeito pela sua existência, pelas suas ações. Logo, ela rompe com essa condição histórica, com essa linearidade, tanto que ela já começa ali pegando alguns comentários do Hegel e contrapondo. Eu queria trazer isso mais para a atualidade, porque como a gente viu nas últimas eleições, as mulheres tiveram um engajamento muito importante, contrapondo comentários do então presidente Jair Bolsonaro,
de que as mulheres seriam uma fraquejada e elas deram uma resposta muito forte nas ruas. Apesar também de outros candidatos terem desvalidado, a gente vê mulheres brancas, negras, de diferentes classes, exigindo que suas vozes fossem ouvidas. E eu queria que você falasse mais dessa luta pela liberdade na atualidade. O que a Beauvoir ainda tem a contribuir nesses 70 anos? E como que é teu nome? Natália. Você leu tudinho, né? Gosto de literatura feminista. Porque eu fico feliz porque você leu, porque eu tenho muitas jovens que têm preguiça de ler um livro desse tamanho. Porque o livro assusta. Porque elas não têm paciência de ler um livro, não é só pelo tamanho, pela profundidade, né? Eu acho que esse livro acaba sendo tão importante justamente porque ele tem uma profundidade, uma beleza que ninguém mais, por mais que tenham várias autoras de peso nessa área, ninguém superou O Segundo Sexo. É o livro mais relevante até hoje. Então, quando você fala da liberdade, ela também fala isso bastante, que são poucos os homens que conseguem corresponder a esse modelo hegemônico de masculinidade. Que os homens também são dominados por esse modelo. Não são todos os homens que correspondem ao modelo, né, padrão do que é ser homem. Apesar dela estar preocupada com a situação da mulher, em vários momentos do livro ela fala de como os homens sofrem por não corresponderem a esse modelo que oprime as mulheres muito mais, obviamente, mas também oprime os homens. Então, para você falar no momento atual, eu uso sempre porque eu faço pesquisa há 30 anos. Pesquiso as jovens, pesquiso as mulheres mais adultas e as mulheres mais velhas, né? Eu vejo uma distância enorme entre discursos de liberdade, comportamentos mais livres. E hoje não dá para comparar a minha geração com a sua. Vocês são mais livres em várias áreas da vida, sexualmente, verbalmente. Vocês, a Marta e a Thaís falaram, vocês têm muito mais poder do que nós tivemos, mas os valores não mudam tão rapidamente. Mesmo dentro da tua geração, tem valores da minha geração. Porque os valores resistem às mudanças. E eu dou vários exemplos de meninas que eu pesquiso que chegam aos 35 anos desesperadas. Ai, não tenho filha. Ai, não vou ter filho. Como é que vai ser? E quem vai cuidar de mim na velhice? E vai lá com o doutorado. Tem uma geração livre, revolucionária, e tem também, na mesma geração, meninas com medo dessa liberdade. Isso que a Simone de Beauvoir fala. Às vezes a escravidão cega é mais confortável do que a liberdade. Então eu acho que o que eu enxergo hoje é essa discrepância entre discursos, comportamentos e valores. E eu quero retomar uma coisa que a Marta falou. Às vezes as próprias mulheres resistem a essas mudanças. Então o que eu observo muito nas minhas pesquisas são mulheres condenando comportamentos de outras mulheres. Meu livro que vai sair no mês que vem, de meninas chamando as outras de vaca, piranha, puta, porque transa com 2, 3, 4 caras na mesma noite. Nem transa, mas ela acha que transa. Ou usa uma roupa, piriguete. Ou então, uma coisa que eu vejo muito nas novas gerações, aquela coisa de não saber. Virgem não pega bem, mas falar 15 parceiros também não pega bem. Então eu vou falar 3. Eu entrevisto meninas assim, super modernas.
mas quantos pacientes sexuais você teve? 3. Aí para outra 3, a outra 3. Mas por que 3, professora? Se eu falar mais de 3 vai ficar difícil. Então, tem umas contradições de valores, mais nos valores do que nos comportamentos e no discurso, porque no discurso tem que ser libertário. O comportamento até é bem mais livre, mas os valores ainda não mudaram. Então, o que eu vejo é uma angústia muito grande, né? Acho que até as mulheres mais velhas são mais livres nesse sentido, porque nós passamos por tudo isso e a gente chega uma hora e fala, bom, eu vou viver minha vida com mais liberdade, porque eu não tenho mais tempo para ficar me preocupando tanto com o que os outros pensam, me comparando. E vejo uma geração que viveu os anos 60, hoje exercendo toda a sua liberdade em plenitude. E as jovens mais angustiadas, porque tem que ser livre, tem que transar, mas também não pode ser... E o que é normal? E o que... ainda uma... isso é a coisa que mais me choca. Se você perguntar o que mais te choca hoje, é ver mulheres acusando mulheres. É a falta de sororidade, né? Eu vejo mulheres, mas elas nem pensam sobre isso. Está tão enraizada ver a Beth Faria de biquíni, sua velha piriguete, sem noção, ridícula. Eu vejo mulheres acusando mulheres que estão mais velhas de minissaia, ridícula, está de biquíni, ridícula. Eu namorando um cara mais jovem, ridícula, dando beijo na boca, ridícula, que eu mais escuto. Então, isso é o que mais... lógico que a gente tem que falar de muitas coisas muito mais sérias, mas isso é uma violência simbólica que as mulheres sofrem até hoje. Quer dizer, você é livre, mas a outra tem que ser livre do teu jeito. Senão não é, senão não serve. Então, você me pediu para falar um pouquinho da liberdade que eu vejo hoje, é isso que eu vejo, essa angústia. Em todas as fases, mas principalmente o que mais me chama a atenção é nas jovens. Não sei se vocês querem falar alguma coisinha, só para não deixar passar essa questão, a gente hoje está vivendo um momento de retrocessos sérios, né, preocupantes, assim, acho que a gente não pode, quer dizer, acho que mais do que nunca, acho que as mulheres e as meninas feministas percebem isso, né, essa necessidade de estar ali, porque não necessariamente as conquistas vão sendo cada vez maiores, a gente tem vivido e visto movimentos de retrocesso, né. Então, e também sobre essa questão da nova geração, assim, eu acho importante, assim, falar do meu espanto positivo em relação a essa questão do pensamento coletivo das meninas, assim. Tem essas questões que a internet tem essas coisas mesmo, mas eu acho que o que a gente vê é muito impressionante. Eu acho que esses movimentos que em outra fase seriam vistos só como uma vitimização, eles só existem, só são possíveis hoje por causa dessa questão de uma segurando a barra da outra, né? Essa questão da sororidade, essa questão do pensar, porque eu acho que a mulher sozinha para denunciar uma discriminação, ela realmente não tem essa força e ela vai sempre passar essa imagem de desprotegida e vai voltar para o frágil, para aquele estereótipo que a gente quer fugir dele. Mas juntas as meninas mostraram que é possível sim denunciar para conquistar novos avanços, assim, que não basta só uma postura individual de ir lá e ocupar o espaço, de se sentir livre. Eu acho que é importante, a questão de se sentir livre ela é maravilhosa. Quando você sai dessa coisa da natureza, minha natureza, quando você descobre que não tem natureza nenhuma, quer dizer, isso é de uma liberdade, quer dizer, então eu posso ser quem eu quiser, não tem nada dado pela natureza, isso aí é fenomenal. Eu acho que as meninas perceberam isso e estão avançando nessa questão do pensamento mais coletivo. Acho muito importante.